Bom dia! Que o nosso dia continue sendo muito abençoado por Deus em nome de Jesus. A palavra de hoje está em João, capítulo 10, aqui no verso de número 10. João, capítulo 10, verso 10. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. A intenção do ladrão é somente matar, roubar e destruir. Esses três verbos, matar, roubar e destruir, logicamente são pecados, Só que Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, Vida em abundância. É tudo aquilo que remete a bênçãos, Bênçãos e mais bênçãos sobre aqueles que recebem Jesus como Senhor das suas vidas, Então existem dois extremos aí, dois polos diferentes. De um lado tem o ladrão, Que ele só traz maldição, ruína, rouba a alegria, rouba a paz, que é só ele é o ladrão, E existe o outro lado, que é o lado de Deus, Que tem o que? Vida, paz, alegria, abundância, Toda sorte de bênçãos, João capítulo 10, no verso 10 que acabamos de ler. Jesus veio para dar vida, Agora vamos para Êxodo capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, no verso de número 5. Êxodo, capítulo 20, no verso de número 5. Não adore outros deuses, pois somente eu sou Deus. Sou Deus zeloso e castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas mostro a bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui nesse capítulo 20 de Êxodo, no verso de número 5 e no verso de número 6, fala sobre a herança, que as pessoas recebem, dos seus antepassados, Então, assim, para ficar bem fácil esse assunto, é só a gente pensar em herança material, Então, naturalmente, quando morre, quando falece o pai ou a mãe, se esses pais que faleceram tinham bens materiais, logicamente, esses bens materiais eles vão para os filhos, não é assim que acontece? Que é a herança que os filhos recebem após a morte dos pais, E no mundo espiritual também tem isso, Essa herança espiritual, Que é o que está escrito aqui, Que o Senhor, ele visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, Até a terceira e quarta geração, ou seja, os pecados, O que seriam 4 gerações? Pecados dos pais, dos avós, dos bisavós e dos tataravós. São 4 gerações aí de pecados. E pecado é maldição, Mas aí a gente deve ficar tranquilo com relação a isso. Por quê? Voltando a falar da herança material, que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, morreu meu pai. Meu pai tinha, sei lá, só um exemplo, Meu pai tinha um carro e uma casa, Eu posso chegar diante do cartório, diante ali da justiça, e falar que eu não quero esses bens. Eu posso rejeitar uma herança. Isso é possivelmente feito. Você vai, faz um documento jurídico, E se precisar de um advogado, você pega, a assinatura do advogado e fala, eu não quero, E registra isso em cartório. Eu não quero essa herança,
Isso, logicamente, isso é loucura, né? Lógico que você vai querer, né, uma bênção, porque, né, se o seu pai e sua mãe trabalhou, né, e teve aquele imóvel, aquele carro, e eles vieram a falecer, né, naturalmente as pessoas não vão rejeitar, elas querem, porque isso é uma bênção, né, material, né? No mundo espiritual é a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa ela vive uma situação de peso na vida, né, que ela não consegue entender de onde que está vindo esse peso, de onde que vem isso. Às vezes é uma herança espiritual aí, né? E você vai e diante de Deus você rejeita. Eu não quero isso, né? Eu não quero isso. Eu não quero que esse pecado, que essa maldição recaia, essa herança espiritual venha sobre a minha vida, né? Aqui no verso de número 6, fala que só que a bênção, né, geracional que vem das outras gerações, ela é muito maior, né? Você vê como Deus é bondoso, né? Porque se a maldição ela vem, né, de 4 gerações, a bênção ela vem até 1000 gerações, né? 1000 gerações. Êxodo no verso capítulo 20, no verso 6, né? Então, né? Para concluir o assunto, em Gênesis, no capítulo 12, aqui no verso de número 1, Gênesis capítulo 12, no verso 1, deixa a sua terra e a casa dos seus parentes, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar, e abençoarei você, e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Nesse capítulo 12 de Gênesis, no verso de número 1 e no verso de número 2, né, é Deus falando para Abraão: sai desse ambiente, né, desse ambiente de idolatria, sai desses relacionamentos, né, dessas pessoas, né, que você convive todos os dias, né, que são pessoas que não fazem a minha vontade. Sabe, rompa esses vínculos, sai desse ambiente, né, negativo, desse ambiente que não me busca, que não adora o meu nome, né? Deus falando aqui, ó. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, deixa a casa aí dos seus parentes e vá para outro lugar, né? Se separa deles, se santifica, né? Santifica a sua vida, Abraão. Porque só assim, só você se santificando, realizando a minha vontade, é que eu poderei te abençoar e você também será um canal de bênçãos para muitos, né? Então, né, pela aliança que eu faço com Deus, né, eu confesso os meus pecados diante de Deus, né, e reconheço que eu estava em alianças, né, em amizades, em relacionamentos errados, e peço perdão diante de Deus, eu vou criando condições para que Deus possa, né, visitar e abençoar a minha vida, né? É bem fácil de entender isso, né? É só a gente pensar num time, né? Existem times esportivos, né? Time de futebol, time de vôlei, time de basquete. Existem times empresariais, então a gente pode pensar numa empresa como um time, né? Então geralmente existe um líder ali, um representante, né? Então, por exemplo, num time de futebol não tem o capitão, né? Não tem o técnico do futebol. Então ele vai se precisar trocar durante a partida, se precisar trocar de jogador, o técnico vai e troca, né? Então existe ali o que? Uma aliança, uma organização. E com as coisas de Deus é a mesma coisa, né? Deus, ele vai pedir para que a gente faça isso, vai nos orientar, né? Olha, essa amizade não serve, essa pessoa, né, que você está aí fazendo essa negociação, isso não me agrada, eu não quero que você faça isso. Então vamos fazer as alianças, ter os relacionamentos e dividir as nossas vidas assim, de uma forma, né, na intimidade, somente com pessoas que estejam no mesmo propósito, para que Deus possa criar condições para que Deus possa realmente, né, nos abençoar, em nome de Jesus.